Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do quarto Congresso EBRAD. Meu nome é Carlos Teixeira e acompanharei vocês hoje em mais um dia com diversos painéis do mais alto gabarito, mas inicialmente gostaria aqui de avocar as escusas pelo pequeno atraso de início. Nós realizamos esse evento aqui em São Paulo e nós estamos com algumas dificuldades de locomoção em razão da greve, mas estamos muito animados em partilhar com todos vocês que nos acompanham e os aqui presentes mais um dia com debates do mais alto nível. Meus amigos, ontem, no nosso primeiro dia do painel do Congresso EBRAD, nós contamos com 4 painéis muito interessantes, com grandes nomes do direito, não é? Invocando ali temas dos mais variados, justamente trazendo o que há de mais moderno, né? O direito na atualidade, apresentando desafios, as suas perspectivas e oportunidades para os operadores do direito. E hoje não será diferente. Contaremos com mais 3 painéis, sendo agora o primeiro deles, em que trabalharemos a temática do trabalho em apps, abordando suas perspectivas trabalhistas e previdenciárias. Para tanto, eu tenho a honra de apresentar os nossos painelistas, não é? Dos quais eu já passo a apresentar primeiramente o Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, CEO da EBRAD, procurador jurídico geral da Ânima Educação e também presidente da Faculdade Milton Campos. Dr. João, seja muito bem-vindo. Também o queridíssimo ministro Ives Gandra Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 1999 e é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, sendo doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ministro Ives, seja muito bem-vindo também. E também o nosso queridíssimo professor Teodoro Agostinho, que é patrono regente do curso de pós-graduação em Advocacia Previdenciária, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra também. Professor Teodoro, seja muito bem-vindo. A todos um excelente painel. Doutor João. Olá, bom dia a todos. Uma alegria tê-los aqui conosco, mais uma vez, nesse Congresso da EBRAD, aqui no âmbito da HSM+, a maior feira de educação corporativa da América Latina e a segunda maior do mundo, não é? E hoje, tendo a honra de receber aqui meus queridos professor Teodoro Agostinho, nosso patrono em Direito Previdenciário, nosso mestre e querido ministro Ives Gandra Martins Filho, ministro do TST e também patrono dos nossos cursos de Direito do Trabalho, aqui da EBRAD. Ministro, que prazer, que honra recebê-lo, não é? Muita alegria, João, estar aqui novamente esse novo ano, participando desse congresso de EBRAD e num evento realmente grande, com tantas instituições aqui participando. Então, a alegria é muito grande. Professor Teodoro, já vou tocando a bola aqui com o ministro Ives e em seguida vamos fazendo esse ping-pong para poder abordar as temáticas de direito do trabalho e também aquelas relativas ao direito previdenciário. Ministro Ives, a nossa sociedade está muito preocupada e bastante perplexa com as cogitações, não é, de limitação do trabalho em aplicativos, né, de forma autônoma, com ideias e projetos e até julgados, não é, no sentido de querer impor um vínculo seletista a essa atividade. Como é que o Tribunal Superior do Trabalho e o senhor pessoalmente tem visto a questão? Então, hoje o Tribunal Superior do Trabalho está bem dividido. Há um segmento claramente mais protetivo e um segmento mais liberal. A minha turma, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, tem uma visão mais liberal no sentido de uma intervenção menor do Estado no domínio econômico, quer Estado juiz, quer Estado legislador. O que nós temos entendido que não há vínculo ou não há possibilidade de estabelecimento de vínculo empregatício entre o trabalhador de Uber, 99 ou qualquer plataforma digital com a respectiva plataforma. Por quê? Porque falta uma das características básicas da relação de emprego, que é a subordinação. Se nós perguntarmos aos próprios motoristas, quem usa Uber, muitas vezes eu pergunto, a senhora gostaria de ter
relação de emprego, carteira assinada? Não. Por quê? 80%, 90% dos motoristas não desejam o vínculo empregatício. Por quê? Porque perderiam a independência. Exatamente a não subordinação dá ao motorista, dá àquele que trabalha em aplicativo, a possibilidade de escolher quando vai trabalhar, quando vai se engajar. No caso de corridas, ele escolhe se essa que está sendo chamada ou sendo oferecida agora, ele vai pegar ou não vai pegar. Portanto, não há as características típicas de subordinação. Agora, outras turmas, por exemplo, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entende que há vínculo empregatício. Só que nós não temos hoje, João, lei específica. Nós não temos norma específica dizendo sim ou não. Não chegou a ser cogitada de ser enviada para o Congresso Nacional exatamente pela polêmica ainda que existe. Vejam que saiu notícia no jornal de que o ministro do Trabalho diria: se o Uber quiser ir embora diante de uma decisão da Justiça do Trabalho, que foi aquela numa ação civil pública em que um juiz, numa ação civil pública, uma mandou multa, salvo engano, de 2 bilhões, não é isso? E não foi pedida. O pedido do Ministério Público era de 1 milhão. Além de tudo, ultra petita. E o que acabou acontecendo? O ministro do Trabalho chegou a dizer que se o Uber quisesse ir embora do Brasil, que fosse. Ou que os Correios assumiriam esse tipo de atividade, de plataforma digital. Então, eu diria, um desconhecimento muito grande da realidade. É você, em gabinete, querer regular uma realidade econômica que, vamos dizer, irreversível. E no caso, citar aquilo que me preocupa muito, que é o chamado ativismo judiciário, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu vínculo empregatício em recurso de revista, que só pode ser conhecido quando se está em processo de rito sumaríssimo por violação de dispositivo constitucional, sob o fundamento de que o acórdão regional que não reconhecia vínculo de emprego estava violando o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, porque o trabalhador tinha direito ao vínculo de emprego com base no princípio da dignidade da pessoa humana. A partir daí eu posso deferir qualquer pretensão, porque realmente a dignidade da pessoa humana é algo muito grande, mas é um princípio de baixa densidade normativa. O que significa? Ele não está materializado, especificado no que significa a dignidade da pessoa humana. Se nós formos ver qual é a origem desse princípio, está na tradição cristã. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí a dignidade de qualquer ser humano. O mais pobre, o mais simples, o mais humilde, tem toda a dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Agora, isso aí não está escrito na Constituição, só o princípio, dignidade da pessoa humana. Quando houve a discussão sobre o aborto no Supremo Tribunal Federal, tanto uns quanto outros, aqueles que defendiam a vida, aqueles que defendiam a possibilidade da mulher se desfazer do feto, usavam o princípio da dignidade da pessoa humana. Então mostra que tem baixa densidade normativa. E com isso o que acaba acontecendo? Nós geramos uma insegurança jurídica monumental. Quer dizer, não sabemos se o Uber vai continuar ou não vai continuar atuando no Brasil, dependendo das decisões da Justiça. Uma decisão dessas com uma multa bilionária pode eventualmente afastar, e ao mesmo tempo nós temos hoje a matéria sendo levada para a sessão de dissídios individuais, que hoje
pela sua composição, tem uma tendência um pouquinho mais protetiva, o que às vezes é um pouquinho preocupante. Essa questão da tendência a ser protetivo, né, é algo um tanto quanto, vamos dizer assim, é uma expressão tanto quanto volátil, não é? Porque proteger também é resguardar a autonomia, resguardar a liberdade, não é? Resguardar a livre iniciativa, não é? É não tutelar aquele que tem personalidade jurídica plena e capacidade, né, para decidir acerca dos atos da vida civil, não é? Então, eu acho que Vossa Excelência tocou em pontos muito importantes. E aí, ministro Ives, não esquecendo, não se trata apenas do Uber, né? São dezenas e dezenas de aplicativos e plataformas que seguem esse modelo, inclusive o Mercado Livre, inclusive a Amazon, inclusive o Rappi. Hoje a comida, inclusive durante a pandemia, chegou aos nossos lares graças a esses aplicativos, não é? E graças a esses trabalhadores que, pretendendo ter essa liberdade e essa autonomia, muitas vezes conjugam essa atividade com outras atividades e coordenam o seu tempo, não é? Da forma que bem entendem, de forma a conciliar essas atividades, não é isso? João, eu só acrescentaria que também outra preocupação nossa, justamente por esses excessos da Justiça do Trabalho em proteger até contra aquele que está sendo, vamos dizer assim, protegido, o próprio trabalhador não quer, a empresa não quer. Muitas vezes até em negociação coletiva se estabelecem normas e condições de trabalho por sindicatos patronais e obreiros, e vem a Justiça do Trabalho, intervém e invalida. O que o Supremo tem feito, e nesse caso concreto, foi até mais além. Não só diz que não há vínculo empregatício, mas diz que sequer a Justiça do Trabalho teria competência para apreciar questões que não dizem respeito estritamente à relação de emprego. Ou seja, 35 anos depois da Constituição de 88, nós estamos correndo o risco de andar tudo isso para trás, porque a Constituição de 88 reconheceu que a competência da Justiça do Trabalho é para a relação de trabalho e não só de emprego, e exatamente pelos nossos exageros, voltar a entender que, como a Justiça do Trabalho, hoje, pelo seu órgão de cúpula, entende que todas as modalidades novas de contrato têm que se encaixar dentro do molde da CLT de emprego, aí o que acontece? O Supremo acaba dizendo, então, vocês não vão atuar em contratos que não sejam estritamente de emprego. Vamos dar uma interpretação restritiva ao nosso 114 da Constituição, não é? Bom, mas isso foi um gancho muito bom para que a gente traga o professor Teodoro para o debate. E a questão previdenciária, o caro Teodoro? Há, inclusive, aí um projeto, não é, para impor a contribuição previdenciária, não é, a esses trabalhadores e a essas plataformas, não é? Como é que você tem visto isso? Há quantas anda essa iniciativa? Bom, antes de mais nada, bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui ao lado de vocês, ministro, doutor João, os demais presentes, aqueles que nos acompanham aí no online, um grande abraço. A discussão, ela é óbvia, ela é muito interessante, mas eu acho que ela ficaria muito escassa se nós colocarmos ela apenas num caminho de conservadorismo e liberalismo. Eu acho que vai um pouco além disso. Porque para nós sermos liberais, a população de um modo geral e o país como um todo, tá, ministro? Na minha opinião, ela precisa estar preparada. Então é óbvio que o domínio econômico, a liberdade econômica, a fomentação da economia são palavras bonitas, extremamente interessantes. Se nós fizermos aqui num evento gigante como esse, uma pesquisa no sentido, você concorda em CCLT, vários descontos, todo mundo num primeiro momento a reação é falar, não, eu não quero. Mas num segundo momento a gente tem uma preocupação, e aí estou falando da minha área, lógico, estou fazendo um corte aqui. Sem a contribuição, nós não temos a proteção previdenciária. Esse é um modelo nos países liberais, Estados Unidos, Canadá,
e outras potências. Entendo até do modelo previdenciário protetivo, que é um caminho sem volta, cada vez mais uma intervenção mínima do Estado, e se você quiser uma proteção maior, você vai buscar na iniciativa privada, como é o modelo americano, tá? Como é o modelo da Coreia, como são outros modelos de países tidos como desenvolvidos. O grande problema, na minha opinião, doutor João, ministro Ives, e aí fica a provocação também, é como nós transferirmos essa educação financeira. Porque, a bem da verdade, doutor João, eu não preciso ter uma lei que imponha para os trabalhadores a contribuição previdenciária. Isso já está na legislação. O nosso sistema previdenciário, né, doutor Ives, ele é de filiação obrigatória. Traduzindo, significa o seguinte: se você exerce o labor, se você exerce remuneração, se você exerce atividade remunerada, se você aufere renda por mês, você é obrigado a contribuir para o sistema previdenciário. Tanto é que nós temos espécies de segurados obrigatórios. Nós temos o empregado, que aí, obviamente, a contribuição é de responsabilidade da empresa, mas nós vamos ter lá a figura do contribuinte individual, onde a maioria desses trabalhadores hoje se encaixam. Então, eles se encaixam como contribuinte individual e eles seriam obrigados a contribuir para a Previdência. O que eu faço uma crítica ao sistema previdenciário é que talvez, e aí sim a gente precisaria de uma análise um pouco mais apurada, para daí talvez propor algo nesse sentido regulatório, é que a contribuição acaba pesando para esse trabalhador. E no final das contas ele fala, se eu tiver que verter essa contribuição, porque em princípio é 20% daquilo que ele aufere de renda por mês, acaba que é uma contribuição cara para ele visualizar algo que ele só terá no futuro para cobrir os riscos. O problema todo é quando esse trabalhador, dentro desse conceito todo, se pega sem poder trabalhar. Então, ótimo, é muito interessante que ele não verta a contribuição, que não tenha essa relação, que você não imponha uma oneração maior às empresas, que você estabeleça uma liberdade econômica, que você fomente a economia, mas a gente precisa pensar a hora que esse trabalhador efetivamente não tiver a capacidade laborativa. Mas, ô Teodoro, você me permite só um gancho? Deixa eu só terminar o raciocínio, claro. doutor João, por favor. E aí, essa é a grande problemática que eu coloco para que a gente reflita. É interessante, eu sou favorável à liberdade econômica, eu sou favorável a essa não oneração demasiada, mas nós precisamos, na mesma intensidade, trabalhar uma educação financeira para que eu tenha a proteção previdenciária. Caso contrário, de nada vai adiantar, doutor João e ministro, respeitando a opinião diversa, é claro, que nós tenhamos essa liberdade econômica sem uma liberdade financeira educativa. Ele precisa entender que enquanto ele está com toda a sua capacidade laborativa, seu trabalho efetivo e sua remuneração, ele está, em princípio, coberto. Mas se, eventualmente, por qualquer senão da vida, se ele for colocado, no primeiro momento, em incapacidade ou sem poder trabalhar, aonde ou da onde virá esse sustento? Porque ele não guarda esse dinheiro ou minimamente um dinheiro por mês para ter uma rentabilidade ali na frente. Essa é a indagação que eu coloco. Não, então, o gancho eu acho que é justamente esse. Eu não vejo que a polêmica e que a divergência está na isenção ou na ausência de necessidade da contribuição do trabalhador, ou do motorista, ou do profissional liberal, ou do advogado, ou do médico, ou do engenheiro que assim queira se organizar, em fazer essa contribuição como contribuinte individual ou como pessoa jurídica, não é? Dono da sua própria empresa, não é? Que também é contribuinte individual. Exatamente. Então, essa questão me parece que está regulada. Eu acho que a polêmica está em, considerando as plataformas de aplicativo empregadores, vai incidir outra contribuição previdenciária da cota, entre aspas, patronal. Perfeito. E isso vai causar um ônus adicional àquele que o motorista, não é? E o profissional autônomo e liberal já deveria contribuir, um ônus adicional de mais 20%. E quem vai pagar a conta? Essa que é a questão. Por quê? Como é que você veio para cá hoje, Teodoro? Hoje, eu vim de Uber. Eu vim de Uber. O senhor veio de quê, ministro?
Com o carro do tribunal. O carro do tribunal. Bom, então, mas de 3 aqui, quem veio de Uber aqui, o pessoal de outro aplicativo? Então, vejam bem, quem vai pagar a conta, meus caros, e vocês que estão aí em casa, não é, nos assistindo, já estou ciente aqui que quase 3 mil pessoas. Quem vai pagar a conta é você. Porque... Literalmente, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui de nós 3, nós pagamos a conta. Pois é, porque veja bem, como é que a empresa de aplicativos ela pode recolher contribuição previdenciária, ela pode pagar hora extra, ela pode recolher o fundo de garantia, ela pode fazer isso tudo. Isso vai numa conta, margem de lucro mínima de X, saldo tanto, e quem paga a conta é o usuário do serviço. Entende? Bom, eu acho que é aí que está o problema. Bom, se o senhor me permite, Vamos doutor lá. João, se o senhor me permite, ministro, o nosso sistema previdenciário, né, que é essa indagação feita a mim, ele é solidário. Isso significa o quê? Que todos nós precisamos contribuir para que o sistema, eventualmente, sustente esse risco. Todas as empresas nacionais, hoje, como o senhor muito bem colocou, elas precisam fazer esse recolhimento. Se a gente pegar qualquer outro modelo, eu estudo muito o direito comparado, né, na área previdenciária como um todo. O modelo tido como exemplar é o da Finlândia, da Dinamarca. Estou falando modelo previdenciário, não estou falando modelo econômico, estou falando modelo previdenciário, que é o que me recai aqui na discussão. E essa responsabilidade ela é passada, literalmente, ao trabalhador, ao segurado, se formos colocar dessa forma. Esses modelos que o senhor acabou de colocar, doutor João, de oneração dos aplicativos, pelo que eu estudei, inclusive eu tenho um artigo nesse sentido sobre essa proteção, eles ficam, num primeiro momento, com um percentual de 25% a 33% de cada corrida, digamos assim. Talvez nós pudéssemos ter um modelo híbrido, então, de ter uma divisão de responsabilidade protetiva. Eu não estou falando de encargo social naquilo que recai a derivação tributária, ainda que seja contribuição social, para ficar mais fácil aqui o exemplo. A minha colocação é como nós poderíamos fazer para nós termos, de certa forma, uma engenhosidade onde eu tenha essa educação financeira, onde eu tenha a literalidade da cobrança desses trabalhadores para que eles entendam que é necessário contribuir e, é claro, onde eu não fira essa autonomia de liberdade econômica. Eu acho que é isso que a gente precisa tentar chegar num denominador. Eu também discordo que tenha que regulamentar como um todo e que exista um vínculo de trabalho. Isso para mim é muito claro, mas eu acho que a gente precisa avançar na discussão pensando ali nesse ponto final que o senhor colocou, porque ele não tem só esse custo, ele tem o custo da manutenção. Todo Uber, se você pegar e conversar, se nós conversarmos, ele vai falar, olha, se meu carro der um problema e eu ficar parado, acabou minha renda. Ao passo que o trabalhador que eventualmente verte a sua contribuição para o sistema previdenciário, se ele ficar, entre aspas, parado em decorrência de uma incapacidade ou algo nesse sentido, ele está coberto. Então, é interessantíssimo o conceito, mas nós precisamos analisar do ponto de vista prático, e aí, claro, a gente pode pegar a Constituição ou então as próprias escrituras bíblicas que também sempre traduzem isso. Pois é. Ministro Ives, já passando a bola para o senhor e também fazendo uma provocação. O professor Teodoro colocou muito bem, não é? Na corrida, não é, aquele preço não é o lucro, não é? Desculpa, não é entre aspas, o lucro. Há ali todo o custo, porque ele corre o risco do empreendimento, ele que troca o pneu, ele que coloca o óleo, não é? Ele que calcula, não é, enfim, a sua disponibilidade. E outro requisito que também me parece, não é? Pensando lá no artigo 2º e 3º da CLT, não é? Não falta também o requisito salário, porque quem paga a corrida não é o aplicativo, não é a empresa do aplicativo, ela cobra uma comissão para poder prestar esse serviço. Quem paga a corrida somos nós, usuários. Não lhe parece que falta também o requisito salário? Na verdade, assim, a minha preocupação até para contextualizar tanto o problema trabalhista quanto o problema previdenciário é que o trabalhador, na verdade, esse trabalhador é um trabalho, ele não é empregado, ele é um trabalhador. É um trabalhador autônomo.
A plataforma, o que ela faz é ligar esse trabalhador autônomo com o cliente. É isso, Como, aliás, fundamentalmente. os taxistas já operam dessa forma há muito Sim. tempo, né? A Sim. gente é daquela época que ainda tinha um rádio, lembra? Sim. Não é? E a central lá mandava, olha, o táxi na rua tal, não é assim? Então, sendo assim, qual que entendi muito bem a preocupação do professor Teodoro, que é a preocupação de todos aqueles que atuam na área previdenciária. A tendência do jovem é pensar no presente. Não esquece o futuro. Quer dizer, não pensa que pode ficar doente, pode ter um acidente, pode precisar no futuro da previdência. Então ele não recolhe, ele teria que recolher como contribuinte autônomo, teria que recolher a contribuição previdenciária, já ir fazendo a sua garantia para o futuro de aposentadoria e também a necessidade de você ter uma assistência social, de você ter um plano de saúde, enfim. Então, isso, no meu modo de ver, ainda está faltando regulamentação. Não há regulamentação. O que nós estamos hoje funcionando dentro dos moldes legais, dos diplomas legais existentes, então, sugerir ou estimular ao trabalhador de plataforma digital que recolha como trabalhador autônomo as contribuições previdenciárias. Mas ele não é obrigado a fazer. Portanto, eu acho que nós temos que trabalhar no sentido de um diploma legal ou alguns dispositivos de lei, uma lei específica para essa modalidade contratual, que é uma modalidade contratual nova, vamos dizer assim, as novas modalidades, as novas formas de organização do trabalho humano, para que a plataforma, né, só inscrevesse esse trabalhador como seu colaborador, ou o nome que tiver, Filiado, né? se estiver cadastrado como contribuinte autônomo. Eventualmente, o que eu verifiquei, por exemplo, quando, junto com a reforma trabalhista, em 2017, no mesmo ano, foi aprovada a lei da terceirização e do trabalho temporário, modificando um pouquinho algumas normas da lei anterior. Pois bem, se estabelecem alguns direitos desse trabalhador, né, não direitos trabalhistas no sentido de trabalho com vínculo empregatício, mas direitos como prestador de serviços. Hoje, nós temos o próprio Código Civil, que é de 2002, quando ele fala na prestação de serviços, o capítulo existe um de capítulo serviços, inteiro, não é? da prestação de serviços, em que há algumas formas de vamos dizer, direitos similares ou assemelhados a direitos trabalhistas. Por isso que eu defendia, na época que saiu a Emenda Constitucional 45 de 2004, que ampliou um pouquinho mais a competência da Justiça do Trabalho, que todas essas modalidades estariam na competência da Justiça do Trabalho. E o STJ, que estabelece os dissídios que dizem respeito à competência, né, ele que vai estabelecer qual que é a competência. Então ele disse que essas modalidades seriam relação de consumo e não relação de trabalho. Então afastou da competência da Justiça do Trabalho. Mas o que nós verificamos no Código Civil, que há previsão de aviso prévio para prestação de serviço continuada, aviso prévio. Há uma espécie de direito a férias. Então, o que eu proporia, o João e professor João, professor Teodoro, é que nós trabalhemos por uma
lei, por um modelo que contemple basicamente duas formas, eu diria, melhor, três aspectos que o trabalhador deve ter alguma garantia, que é saúde, né, plano de saúde, contribuição previdenciária para a futura aposentadoria e alguma modalidade de descanso anual. Por quê? Porque o que nós vemos na prática? O trabalhador, ele, a rigor, né, eu vejo pelos que eu já conversei, o Uber, por exemplo, não é a fonte principal de renda. Para alguns, sim. Estou desempregado, não consegui qualquer outra modalidade de trabalho, eu vou ficar apenas com o meu carro atuando no Uber. Mas muitos é uma segunda fonte. Então, não é para se estabelecer essa relação de emprego, mas que eu tenho que garantir de forma compulsória a vinculação ao sistema previdenciário, eu teria que fazê-lo. Eu acho que essa é a questão, né? Ou seja, o recolhimento, como qualquer cidadão, né, que exerce uma atividade laboral tenha que fazer como segurado, às vezes, individual, né? Mas há também, ministro Ives, eu já faço essa provocação, vou fazê-la ao professor Teodoro e depois, em seguida, devolvo a bola para Vossa Excelência. Porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu no ADIM recentemente, não é, que a Justiça do Trabalho não pode, por uma interpretação extensiva, anular ou desconsiderar a personalidade jurídica de pessoas jurídicas constituídas para o exercício de determinada atividade, inclusive atividade intelectual, atividade científica e similares. Não é? E é uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, coibindo, inclusive, aquelas decisões várias que acabavam por dilargar, né, de uma forma bastante elástica, essa declaração de vínculo empregatício com sócios de pessoas jurídicas que prestam serviço a determinadas empresas ou pessoas. Como é que você, Teodoro, encara isso do ponto de vista previdenciário? Como é que nós ficaríamos, né, voltando para aquela nossa questão, não é? Da ADIM, e como é que eu poderia atribuir responsabilidade previdenciária a essas plataformas? Bom, vamos lá. O problema é outro, mas a resolução também talvez caminhe no mesmo sentido do que o ministro muito bem colocou e que eu coloquei aqui. A gente tem que chegar a um modelo híbrido. A gente vai ter que distribuir literalmente essas responsabilidades, cada qual na sua proporção. A gente tem no modelo previdenciário hoje várias formas que isso poderia, de certa forma, ser resolvida. O problema é que a gente não tem o quê? A nossa legislação, até que de certa forma, ela é bastante blindada, bastante eficaz, mas ela não é eficiente, porque eu preciso de uma estrutura. O contribuinte individual, que é esse que nós estamos falando, e isso se estende a qualquer profissional liberal. Em princípio, volto a repetir, pelo nosso sistema, pela nossa legislação, ele é obrigado a contribuir. Só que a gente não tem uma fiscalização efetiva que o cobre, né? E volto, não é uma crítica, mas é uma autocrítica. Nós não temos educação financeira. Nós vivemos num conceito do que for possível fazer para subnotificar informações financeiras, nós o faremos. Esse é o conceito que se prega de A a Z. Então, a gente tem que tentar chegar nesse modelo híbrido. Se eu for por essa linha de despersonalização, talvez nós poderemos chegar num futuro não muito distante, aonde esse recolhimento nessas corridas ou serviços também acabe como sendo de responsabilidade daquele que está eventualmente contratando, que de certa forma já existe no sistema previdenciário. Quando eu sou um contribuinte individual que presto serviço para outro contribuinte individual,
eu tenho a opção ou de eu efetuar o recolhimento, ou então de que aquela empresa me faça o pagamento já retendo a minha contribuição previdenciária. Então, eu já tenho essa retenção dos 11%, por exemplo. Na questão da despersonalização, aí a gente entraria, talvez, numa dinâmica um pouco diferente do ponto de vista jurídico, mas, no final da conta, a problemática protetiva será a mesma. Não sei se o ministro concorda comigo. Se me permite, olha, foi muito bem colocado, e eu vou aprofundar um pouquinho mais na questão até que ontem mesmo discutimos no Tribunal Superior do Trabalho, na minha turma, a 4ª turma, que é o problema da pejotização. O que o Supremo decidiu, mas ainda em sede de reclamações, que a pessoa jurídica, a fórmula de pessoa jurídica individual, ela entra naquele tema mais amplo que o Supremo aprovou, que é o tema 725 de repercussão geral, que é a admissão de atividade fim, de terceirização, também para atividade fim da empresa. Ou seja, que as empresas têm plena liberdade de se organizar, se vai terceirizar esse setor, se não vai terceirizar esse setor, se vai contratar o trabalhador como empregado, se vai contratar a pessoa jurídica individual. Pois bem, qual foi a discussão que nós tivemos na turma? Basta um contrato de pessoa jurídica individual para nós reconhecermos que não há vínculo de emprego, ou nós temos que analisar caso a caso se houve ou não fraude na contratação como PJ, ou a chamada PJ-tinha. O que nós tínhamos em vários processos? A seguinte situação: o empregado está lá há 10 anos trabalhando na empresa, mas tem um custo grande, os encargos sociais representam 1,1. Quer dizer, a empresa, para cada empregado, ela recolhe de encargos previdenciários, imposto de renda, FGTS e todos os outros, ela recolhe praticamente o dobro do que ela está pagando para o empregado. E o próprio empregado está tendo uma retenção a parte dele, da Previdência, e o imposto de renda dele alto. Pois bem, a empresa decide dizer que a partir de agora você vai ser uma pessoa jurídica individual. Faça a sua empresa, registre, mas não muda absolutamente o tipo de trabalho, o conteúdo ocupacional da atividade que ele está desenvolvendo. Então, você poderia olhar aquilo lá, puxa, isso aqui me parece uma fraude ao sistema. Por quê? Saiu recentemente os cálculos aí, sob o prisma tributário, a pessoa jurídica individual, a cota dela a alíquota é bem baixa de imposto de renda, então haveria, sob esse prisma, uma redução muito grande de arrecadação. Pois bem, o que o Supremo entendeu? Que esse tema da pejotização se enquadra na modalidade mais ampla de formas distintas de organização do trabalho humano. Em vez de você ter aquela empresa vertical, com todos os tipos de funções como empregados, você tem a chamada cadeia produtiva horizontal. Você tem terceirizados, você tem formas diferentes de contratação. Agora, essas formas diferentes, nós temos ainda que conseguir uma adequação, quer pela jurisprudência, quer por alterações legislativas, que garantam que a tributação vai ser adequada, aquele que está sendo beneficiado, por exemplo, com a Previdência. Esse é sempre o problema. Quem vai pagar
é aquele que está sendo beneficiado. Então, só que a dificuldade que o professor Teodoro falou é a dificuldade real. Uma coisa é quem contribui e outra, como garantir que essa contribuição seja feita. Porque nós não podemos ter sistemas de cobrança de tributo ou de contribuição previdenciária que dificulte muito, né, a cobrança. Eu vou só dar um exemplo para concluir. Quando se teve a ideia genial, genial entre aspas, né, de fazer com que a própria Justiça do Trabalho cobrasse as contribuições previdenciárias em todas as reclamações trabalhistas, o que acabou acontecendo? O INSS passou a ser o maior recorrente de recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, porque já tinha acabado, tinha havido acordo, acabou o conflito trabalhista. Vinha o procurador do INSS e dizia assim, não, mas aqui essas verbas tinham que ser consideradas salariais e foram colocadas como indenizatórias no acordo, para frustrar o recolhimento de contribuição previdenciária. Não tínhamos mais conflito trabalhista e só vinha recurso do INSS. E muitas vezes isso começava em agravo de petição já na execução, né? Então, com isso, o que nós temos? Encontrar, primeiro, no meu modo de ver, se nós estabelecemos alíquotas no campo tributário razoáveis, se nós conseguimos, né, um sistema previdenciário que seja eficiente no que está prestando de serviço ou de vantagens, você não vai ter o fenômeno da sonegação, nem previdenciária, nem tributária. O problema é quando nós vemos um Estado, isso nós discutimos em Lisboa recentemente, em Lisboa e Coimbra, quando nós temos um sistema em que nós vemos que o Estado arrecada demais, depois você tem desperdício, corrupção e não utilizar serviços que não são aqueles que nós de ineficiência, desperdício, ineficiência e corrupção, aí você diz assim, então não vou querer contribuir. Pois é. Nesse sentido, Teodoro, você tem alguma sugestão? Você acha que a gente, baseado nesse pressuposto que o ministro Ives acaba de nos colocar, você tem alguma sugestão? O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, né, ao qual você pertence, ilustre integrante, tem se debruçado sobre esse tema? Então, essa discussão, doutor João, doutor Ives, e nesse sentido eu e o doutor Ives aqui caminhamos bastante em consonância, né? Que é o quê? É claro, nós precisamos tornar o sistema cada vez mais interessante. Acho que essa é a palavra. Foi muito bem colocado e é uma percepção que nós temos, até que eu falei que a gente sai aqui numa pesquisa, todo mundo vai falar, não quero pagar o INSS. Porque no primeiro momento ele vê ali, está descontando de mim 500, 600, 700 reais. Mas essa é a visão imediatista. Talvez o que a gente precise se debruçar e estudar, e os institutos, associações, profissionais, né, estudiosos da matéria, como é o meu caso, já escrevi muito, falo muito sobre isso, doutor João, até inclusive, como foi citado pelo doutor Ives em eventos internacionais, eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado em Coimbra, a minha linha da tese foi nesse sentido, de garantir a dignidade com base nos acordos internacionais previdenciários, porque é uma outra problemática que nós temos, brasileiros que saem ou estrangeiros que vêm para cá e nem têm conhecimento que existe acordo previdenciário, né, dando essa cobertura. Tive a oportunidade de palestrar em Harvard também nesse sentido, e o que eu vejo é que o sistema é caro. Falando assim, numa linguagem chula, o sistema previdenciário ele é caro. Eu não posso pegar um trabalhador que consegue, no final do dia, ter ali o seu lucro líquido de R$ 1.800 e falar para ele que, em cima do que ele auferiu de renda bruta, que nesse caso seriam uns 3.300, que ele vai ter que contribuir com 20%. Ele não vai. Eu acho que essa é a problemática. E, nesse sentido, eu fico muito feliz que estou em consonância com o ministro, que é nós tentarmos
estudarmos, chegarmos, deliberarmos e conseguirmos uma aprovação de um sistema talvez, por que não, progressivo de contribuição, onde o Estado também dê aí o seu contributo, é claro, e é óbvio que nesse sentido você vai ter uma garantia mínima também. Não dá para você ter uma contribuição de 2%, 3%, 4% sobre aquilo que você eventualmente ofere e lá no final, ou aqui nesse momento quando você for atingido por um daqueles riscos sociais, querer um benefício dentro de uma renda mensal inicial de teto previdenciário, que hoje é 7 mil. Aí o sistema realmente ele não suportaria. E paralelo a isso, eu acho que é uma fomentação mesmo, dentro do que também o Dr. João defende, o ministro Ives e eu também, de fomentação e de liberdade econômica, onde ele tenha a consciência de que, olha, você está contribuindo aqui para um sistema social, de certa forma, progressivo, com algo que vai te garantir X, e se você quer o Y, você vai precisar buscar na iniciativa privada. Eu acho que esse seria talvez Se me permite, modelo. professor João e professor Teodoro, uma das coisas que eu me diverti nesse congresso em Coimbra, da FIB, foi o fato de que, depois do painel que eu participei, várias pessoas vieram me cumprimentar, dos últimos painéis, e disseram assim, olha, o senhor foi o único aqui que falou em redução da carga tributária. Eu digo, talvez porque eu não sou da área tributária, sou da área trabalhista, e o que nós temos que conseguir é serviços melhores para uma carga tributária que nós temos. Então, esse problema hoje das plataformas digitais, ele se resolveria no sentido de não se reconhece vínculo de emprego, porque não há subordinação, e nem os trabalhadores querem a subordinação, mas se precisa resolver o problema previdenciário. Quer dizer, na verdade, a questão das plataformas trabalhistas não é problema trabalhista, é problema previdenciário. O problema trabalhista, ele está recebendo pelo trabalho que faz. Agora, ele não recolhe, não garante o futuro. Então, nós temos que conseguir garantir o futuro. E aí entra esse aspecto muito bem colocado pelo professor Teodoro. O sistema tem que ser tão equilibrado que as pessoas espontaneamente, não precisa ser forçado. É importante que a lei venha e diga a plataforma deve cobrar e exigir como condição de colocar nos seus operadores aqueles que estão cadastrados no sistema previdenciário. Mas que chegue um momento que seja o normal. E se essa previdência não está me atendendo eventualmente, né, porque colocaram uma exigência muito menor e eu quero ter uma garantia maior, eu parto para a previdência complementar privada. Nesse sentido, não é? É uma pena, viu, pessoal? Aliás, aproveito aqui a oportunidade para dizer que nós vimos discutir esse ponto, porque o ministro Ives Filho está dizendo que é da área trabalhista e não tributária, mas dentro de casa tem o maior tributarista do Brasil, que é o nosso querido professor Ives Gandra, a quem mandamos aqui um beijo, um abraço fraterno, não é? O professor Ives ia fazer a nossa palestra de encerramento, inclusive no palco principal, mas ele se sentiu mal. Mas ele está muito bem, né? Tanto é que o ministro Ives está aqui conosco, está fazendo exames no hospital, mas já me deram notícia de lá que está tudo bem, fora de risco. Então, fica aqui o nosso carinho, nosso grande abraço ao nosso querido mestre. E essa era uma pergunta, porque o que me parece, Teodoro, e aí é uma outra questão, é que o que deveríamos trabalhar, não é? É justamente por criar um modelo tributário, e, a meu ver, a reforma tributária proposta não está cuidando disso, né? Que não incidisse sobre a folha de pagamento, né? Que mudássemos a lei de custeio, a lei 8.212, não é isso? Artigo 28, não é? E que lá, no seu parágrafo 9º, inclusive, vem as parcelas sobre as quais não incide, né, a contribuição previdenciária. Agora, vejam bem, aí eu acho que há realmente uma injustiça, porque essas plataformas ganham
verdadeiras fortunas, têm poucos empregados, não é? E não pagam contribuição previdenciária relevante, não é? E já uma empresa que emprega muita gente, como, por exemplo, o setor de educação, onde 75% do custo é com a folha de pagamento, paga uma quantia relevante, não é, de contribuição previdenciária. Não te parece que é justamente essa que deveria ser a reforma e o objetivo? Não ficar tolhendo, não é, a liberdade das pessoas em querer se organizar de forma a trabalhar dessa ou daquela forma, o que me parece ferir, inclusive, o artigo 170 da Constituição, da livre iniciativa e da livre concorrência, não é? E tutelar as pessoas como se incapazes fossem de decidir, enfim, de tomar as rédeas da sua própria vida, não é? Mas corrigindo essa injustiça contributiva, especialmente no que tange ao tributo, contribuição previdenciária? Excelente pergunta, doutor João, e creio que eu e o ministro também estaremos em consonância nesse sentido, visto a nossa preocupação final, né? A preocupação final nossa, acho que é muito interessante, né, ministro, a gente deixar claro que não é onerar ninguém. A nossa preocupação, no final, é a proteção literal. Talvez, doutor João, a dificuldade que nós tenhamos aí indo, né, para esse campo tributário, é que também muitas dessas plataformas, claro que as mais conhecidas, elas acabam tendo um endereço fiscal no país, outras não. Então, como é que nós faríamos para criar? Eu, particularmente, eu vejo que a dificuldade aqui é na regulamentação e talvez não na solução. Porque vou de uma maneira muito simples, muito simplista. Imaginemos que o percentual, como eu falei aqui, fique de 25% a 33% com essas plataformas. Talvez pudéssemos chegar ali num denominador comum e falássemos, olha, em vez de 33% ou 25%, fica com 20% e esses 5% aqui, vocês terão a responsabilidade, eventualmente, de encaminhar como se uma contribuição fosse para algo específico, contributivo. Isso não veio na reforma, infelizmente. Talvez perdeu-se a chance de fazer isso. Mas, creio eu, que será o caminho. O caminho vai ter que ser nesse modelo que o ministro Ives já colocou, que eu também estou reforçando, que o senhor também colocou, de nós tentarmos chegar num modelo híbrido, aonde não se cause essa preocupação, esse espanto de trazer essa vinculação do ponto de vista trabalhista, mas, ao mesmo tempo, eu tenha essa cobertura protetiva previdenciária e, por que não, também de assistência e de saúde. Eu acho que é esse o modelo que a gente vem tentando estudar, para daí, claro, seguir todo o trâmite regulamentório que a gente tem no nosso país, que também, infelizmente, não é tão simples assim, né? É isso, eu penso, inclusive, né, não só com relação a esse trabalho em aplicativo, não é, mas o próprio foco da arrecadação da contribuição previdenciária, que hoje está muito focada, né, muito centrada na folha de pagamento, né, ministro? O que o professor Teodoro falou me lembrou muito também um ponto central das nossas discussões lá em Coimbra, especialmente. Foi o fato de que hoje, com o mundo digitalizado, nós temos aí o professor João dizendo que temos 3.000 participantes aí no nosso painel assistindo online. O que nós temos hoje, em termos de mundo, né, um mundo globalizado, o que o Thomas Friedman falava do mundo plano, aquilo que você puder digitalizar, você pode realizar o trabalho em qualquer parte do mundo. Então, aí dificulta, por exemplo, a exação tributária, né? Quer dizer, de quem que eu vou cobrar, onde que eu vou cobrar, de onde veio, onde foi realizado o trabalho, onde que foi realizada a operação, eu tenho dificuldade. E, ao mesmo tempo, hoje, o que faz com que você atraia investimentos para um determinado país, e é isso que também nós estamos falando, de atrair investimento para desenvolver economicamente o país, nós precisamos de segurança jurídica e temos que ter uma legislação trabalhista, uma legislação tributária e uma legislação previdenciária, primeiro, claras,
que as alíquotas, aquilo que seja de encargo, seja um encargo que atraia investimentos. Hoje, o que nós estamos enfrentando no nosso país é uma carga tributária de uma reforma tributária que vai aumentar, não vai diminuir. Primeiro. Segundo, em matéria trabalhista, você querer colocar tudo dentro, engessar na relação de trabalho e o ativismo hoje judiciário da Justiça do Trabalho é tal que qualquer pretensão do trabalhador que ele propõe numa reclamação, se o juiz achar que é justo, ele dá, independente de se há lei ou não. Basta eu sentir que é justo e faço um discurso. Primeiro eu decido, depois o discurso mais ou menos coerente, mais ou menos consistente. E, ao mesmo tempo, quando nós temos essa insegurança, um juiz decide de um jeito, outro de outro. Num estado, o tribunal é mais protetivo do que o outro. A justiça, o TST confronta o Supremo. O Supremo ministros do Supremo Tribunal Federal têm reclamado das reclamações que recebe, mais de metade das reclamações são trabalhistas porque não se seguem os temas e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós queremos é uma carga menor que atrai investimentos e, fundamentalmente, segurança jurídica. É isso que está faltando no nosso país, com o ativismo judiciário exacerbadíssimo. É isso que o ministro Ives colocou, meus caros, é de suma importância, não é? Quando se tem uma insegurança jurídica de tal ordem, não é? Que nunca se chega a um consenso, não é? E muitas vezes, quando se chega, depois de 20, 30 anos, como algumas matérias que foram julgadas, eu não sei se a que Vossa Excelência estava falando, ministro Ives, é aquela do artigo 129, não é? Porque foi também expressamente deliberado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente não vem sendo seguido. E isso não é só trabalho de plataforma, pessoal. Vejam bem o trabalho médico, não é? O médico não quer ser empregado. Ele quer ter o consultório dele, ele quer atender os pacientes deles em vários hospitais, enfim. É uma situação de décadas, não é? E, vez ou outra, se pretende impor uma relação de emprego daquele médico com o hospital, por ele frequentar o hospital, assim como nós, advogados, frequentamos o fórum e os tribunais, não é? Então, e ele quer se organizar em sociedades, ele quer ter a clínica, não é? Ele quer ter os colegas e eles ali se organizarem para atender a clientela, etc. Então, é uma situação de insegurança jurídica, e quando se autua, né, Teodoro? Isso é importante frisar, e já caminhando aqui para o fim, aquilo ainda é lançado de forma retroativa, muitas vezes com a imputação de dolo ou fraude, não é? Com uma penalidade de 150% e ainda juros de mora, ou seja, quebra qualquer instituição isso, não é? E muitas vezes não se tem essa sensibilidade da destruição da atividade econômica, do desincentivo ao investimento, não é? Razão pela qual muitas vezes o Brasil deixa de atrair empregos e de criar empregos e atrair investimentos importantíssimos, não é, Teodoro? Então, não sei, meu caro, já pedindo aí você a sua consideração e suas manifestações finais, se você tem alguma consideração, agora já escapando um pouquinho aí, porque o aplicativo não é mais, não é, pessoal, apenas exclusivamente aplicativos de entregas de motoristas. Nós temos aplicativos das mais diversas naturezas, né? Doutor João, nós vamos ter que chegar num modelo onde tudo isso seja tutelado. Eu acho que, assim, guardadas aqui as devidas proporções em cima do tempo, o que nós teremos é isso. Eu só esqueci, no momento correto, de mencionar, mas é muito interessante o que o ministro Ives mencionou sobre a questão do INSS recorrer, que gera um outro problema no final, doutor Ives, que o senhor muito bem sabe, que ainda que ele tenha a sentença reconhecida lá na Justiça do Trabalho, de forma absurda, o INSS não reconhece, é uma sentença,
E ele não reconhece, ele faz com que o trabalhador, que o segurado, movimente de novo o judiciário para reconhecer essa sentença trabalhista, que é o que é chamado de averbação de sentença trabalhista. Nem sempre acontece de forma automática, porque tem essa derivação de se mencionar que são verbas de natureza indenizatória e não teriam a necessidade. É só um ponto que também vai naquela discrepância que o senhor falou de insegurança jurídica. Doutor João, eu acho que eu tenho mais do que te agradecer, ficar lisonjeado pela oportunidade que a EBRAD me dá de estar aqui, falando com todos aqueles que nos acompanham aí no online, falando com vocês que estão aqui no presencial. Eu vivo um momento muito especial na minha vida de mudanças e tudo mais, de ciclos, né, que se encerram, mas ao mesmo tempo eu tenho 45 anos e a gente sabe que talvez essa idade seja nova para fins de direito, né? Então eu nunca na minha vida, ministro Ives, imaginei que aos 45 anos eu fosse poder falar que eu era pós-doutor pela Universidade de Coimbra, palestrei em várias universidades também fora do país e teria a oportunidade de, num determinado momento, estar falando para uma palestra, para uma plateia tão seleta, tanto no online quanto aqui no presencial, ao lado de duas pessoas que eu admiro e ainda mais ao lado de um ministro. E, para minha alegria, em muitos pontos nós concordamos. Então, isso me deixa muito feliz e espero caminhar nessa linha, agradecendo e, é claro, que por fim, convidando a todos aqueles que nos acompanham, que se ainda não estão matriculados nos nossos cursos de pós-graduação, que o façam tanto na trabalhista quanto na previdenciária e também, por que não, na tributária, porque são áreas, como nós vimos aqui, que se complementam. Só por fim, eu acho que essa discussão ela não pode ser limitada à área trabalhista e à previdenciária. Nós temos também que encaixar aqui a área tributária, porque essas três áreas elas caminham em conjunto. E agradecer, de fato, é só isso. Muito obrigado. Teodoro, a honra, a alegria é toda nossa, não é? Para nós um privilégio tê-lo aqui como nosso patrono da EBRAD, uma alegria ter os seus conhecimentos aqui, não é, ministro Ives, disponíveis a uma plateia, como você disse, tão seleta, a quem agradecemos efusivamente os que aqui estão presentes, não é? E também vocês que estão nos assistindo aí pelo meio digital. É a tecnologia, que a gente não pode ser inimigo dela, não é? A modernidade, infelizmente, é inexorável e não tem como ser barrada, ainda que algumas pessoas não consigam compreender isso. Mas, meu caro, foi um prazer, uma honra, viu? E, ministro Ives, que alegria. Suas considerações finais, mestre. Primeiro, agradecer também ao professor João a participação nesse painel. Para mim foi uma honra muito grande também e alegria compartilhar ideias, ideais, valores aí com o professor Teodoro e direito previdenciário e o que eu sou patrono de direito do trabalho. Nós temos procurado uma atualização tão grande, pegando ministros dos tribunais superiores, convidando professores renomados para poder fazer com que você que está nos assistindo, todos aqueles que participam, saibam, vamos dizer assim, como está o último grito da moda, o último estado da arte em matéria trabalhista, em matéria previdenciária, tributária. Por quê? Porque nós temos uma, vamos dizer assim, necessidade de solucionar, equacionar problemas com muita rapidez, né? O dinamismo hoje da economia é muito grande, o dinamismo na própria parte jurídica é muito grande. Então, com isso, o que nós buscamos? Buscamos soluções. Queremos efetivamente uma segurança jurídica maior e queremos, fundamentalmente, que esse país cresça, se desenvolva, que haja paz. A bandeira do nosso tribunal, os dizeres dela são muito paradigmáticos. Opus Justitia Pax, é uma frase do profeta Isaías, a obra da justiça e a paz. Se nós compusermos com justiça, com equilíbrio, esses conflitos sociais, nós vamos trazer a paz necessária para o progresso econômico, político, social. Então, ficam essas as nossas esperanças para o futuro desse país. Ministro Ives, muito obrigado, meu caro, mais uma vez, não é?
pela honra da presença. Teodoro, muito obrigado. É uma alegria tê-los aqui na EBRAD conosco, né? Cada qual no seu respectivo curso de pós-graduação, extremamente prestigiados, e onde vocês poderão assistir todas essas matérias abordadas de uma forma extremamente detalhada e profunda em um curso de alta qualidade. Meus amigos, ficamos por aqui, mas aguardem o nosso próximo painel, que começamos por volta de 11 a 11h10, tá bom? Ministro Ives, muito obrigado, meu caro. Que alegria, que honra, e leve aquele abraço carinhoso para o nosso mestre, não é? E Teodoro, mais uma vez, muito obrigado, viu? E depois, atendendo a provocação do Teodoro, assim que o nosso mestre estiver se restabelecido plenamente, vamos fazer com 3, não é isso? Abordando também a matéria tributária. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.